Olá, querido aluno! Seja muito bem-vindo! Na aula de hoje, abordaremos temas fundamentais para a gestão de negócios. Conversaremos um pouco sobre estratégias organizacionais e estratégias tecnológicas. Em primeiro lugar, precisamos entender o que significa estratégia. Bem, a palavra é grega, strátegos, e define a posição do general em uma guerra. Estratégias são ações que devem ser executadas com a finalidade de eliminar o inimigo. Em uma situação de guerra, as estratégias eram pensadas e obedecidas objetivando a vitória. Pense no xadrez, por exemplo. É um jogo que exige muita estratégia e é difícil de ser jogado. O objetivo é vencer o inimigo. Cada ação é detalhadamente pensada. Muitas vezes, sacrifica-se uma ou outra peça propositadamente, para alcançar o objetivo final, que é vencer o jogo. O mesmo acontece em estratégias de guerra. Nas empresas, a história não é muito diferente. Geralmente, as organizações concorrem em ambientes de mercado competitivos. Por isso, as empresas elaboram estratégias a fim de atingir os seus objetivos. Lembre-se que toda guerra tem a ver com suas próprias potencialidades e também com as do inimigo. Você é forte ou fraco? Depende. Mas depende do quê? Do seu oponente, concorda? Uma coisa é competir em um mercado no qual os concorrentes são fracos. Outra coisa é competir em mercados no qual os competidores são fortes. Portanto, toda empresa precisa analisar o seu ambiente. O primeiro passo de um planejamento organizacional é definir os objetivos a médio e longo prazo. A empresa precisa saber onde quer chegar e elaborar um plano de ação para isso. O objetivo não pode ser vago ou apenas ideológico. O objetivo precisa ser concreto. Para isso, é necessário que o objetivo seja, em primeiro lugar, realista. Tem um dito muito popular que diz para mirarmos no céu, para que assim possamos, quem sabe, atingir no mínimo o topo de uma árvore. Porém, em uma organização, ser realista é fazer uma projeção possível de ser alcançada e executada. Portanto, tracem objetivos realistas. Em segundo lugar, o objetivo precisa ser mensurável, ou seja, as metas devem ser medidas e monitoradas. Deve existir controle. Em terceiro lugar, o objetivo ou objetivos precisam ter prazo definido. Quer pensar no médio ou longo prazo? Ok, desenhe esses objetivos e estabeleça metas conforme cada etapa. Em último lugar, mas não menos importante, é necessário gerar motivação entre os colaboradores. Os funcionários precisam estar cientes dos objetivos e devem ser engajados em atingi-los. A empresa precisa disponibilizar os recursos necessários para que seja possível atingir esses objetivos. Para a definição deles, é necessário ter um diagnóstico empresarial. Assim como fazem os médicos, antes de dar um diagnóstico e buscar a solução para tratá-lo, é necessário examinar o paciente. Na sequência, vem a análise de mercado dos concorrentes. A utilização da famosa análise SWOT entra aqui. Visualizar com clareza as forças e fraquezas do ambiente interno e as oportunidades de ameaça do ambiente externo. Observe como esse tipo de estratégia é utilizado em vários segmentos, como empresa, esportes, jogos, guerras ou qualquer outro caso de disputa em que se tenha por objetivo vencer. Ainda dentro do diagnóstico, entender com profundidade as necessidades do cliente é essencial. É imprescindível dimensionar a demanda antes de traçar os objetivos de médio e longo prazo. Por isso, o cliente é figurinha central nessa equação. Após esse entendimento, revisite objetivos anteriormente propostos e analise se eles ainda são possíveis de serem alcançados. Se sim, siga em frente. Nesse momento, as metas já foram discutidas e estão oficialmente colocadas na mesa. Vem então a execução do plano de ação. Enfim, a melhor rota ou melhores rotas já foram discutidas. Agora é só executar o plano. Toda a equipe já está alinhada e cada um sabe o próprio papel a ser desempenhado. Agora é colocar a mão na massa. Atenção, concentração, todos em seus lugares e bora lá!
No meio do caminho, é necessário monitorar os resultados prévios. Afinal de contas, é preciso saber se está dando certo ou não. Erros imprevistos podem surgir. Todos eles devem ser reparados e reanalisados. Se nesse momento surgir alguma nova proposta de rota com possibilidade de ser melhor, considere-a. Lembre-se, toda estratégia organizacional deve ter como objetivo ganhar vantagens competitivas e obter algum tipo de destaque no mercado de atuação. Não discutimos aqui modelos de negócios, mas estratégias para vencer ou avançar. Depois da meta ser alcançada, vem a análise dos resultados, para o entendimento dos erros e acertos. Logo após atingir uma meta, outra já deve ser estabelecida. É um jogo sem fim. O mercado muda, os clientes mudam e as estratégias mudam também. Por isso, estar atento a tudo em sua volta é essencial. Desafios sempre existirão. O esforço para se manter no topo é constante. Por isso, deve-se criar cada vez novos objetivos. A tecnologia tem papel fundamental no desenvolvimento das empresas e também está diretamente envolvida no encurtamento do ciclo de vida de um produto. Um produto inovador, hoje, se torna obsoleto amanhã. Surgem novos produtos que substituem completamente segmentos que estão há anos no mercado. Um bom exemplo é o guia de ruas. Antigamente, todo motorista de grandes cidades tinha um guia de ruas no porta-luvas, em que, posteriormente, foi substituído pelo aparelho de GPS, na sequência por apps como o Waze ou Google Maps. A tecnologia, em muitos segmentos, destrói uma indústria anterior e cria uma totalmente nova. O mesmo acontece nas forças de trabalho com a robotização. Cada dia, novas tecnologias podem destruir, manter ou impulsionar as vantagens competitivas de uma empresa. Muitas companhias podem desaparecer neste cenário. Observe o caso das revistas impressas. Elas estão desaparecendo, sendo substituídas por notícias online, por exemplo. Observe o mercado dos eletroeletrônicos e eletrodomésticos. As mudanças são rápidas, muito rápidas. Quando falamos em produtos totalmente digitais, a obsolescência é maior ainda. O tema estratégias tecnológicas entra cada dia mais no planejamento estratégico das organizações. São 6 as estratégias tecnológicas mais utilizadas pelas organizações. Vamos citar então as 3 principais. Elas podem adotar uma estratégia ofensiva, quer dizer, procurar uma liderança tecnológica de mercado frente aos seus concorrentes. São empresas que investem muito em pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias. Tem a estratégia tecnológica defensiva. Essa não está à frente, mas busca não ficar para trás. Segue os líderes para desenvolver tecnologias similares. Há também a imitadora. Como o próprio nome já diz, ela imita os líderes do mercado e se posiciona como segunda linha. Os medicamentos genéricos são um ótimo exemplo disso. São várias as vantagens da liderança tecnológica. Menor competição, maior eficiência, maiores margens de lucro, ocupação nos melhores nichos do mercado, entre outros. Já as maiores desvantagens são os grandes riscos e o alto custo do desenvolvimento. A construção da estratégia organizacional ou da estratégia tecnológica é fundamental para a tomada de decisões certeiras, que são essenciais para um cenário cheio de desafios e marcado pela alta competitividade no século atual. Legal nossa aula de hoje, não é? Fique com Deus e até a próxima!